Graça e paz, queridos. Vamos para mais um dia nessa leitura maravilhosa da palavra do Senhor. Muitos momentos até achamos que Deus não está falando nada conosco, mas isso é uma enganação de Satanás. Deus está presente e está presente através dessa leitura neste momento. Vamos orar. Querido e amado Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, que o Espírito Santo nos conduza a essa leitura e nos revele a sua palavra, Deus, de uma maneira que seja clara ao nosso entendimento e que possamos entender que nós não caminhamos a sós. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Atos capítulo 5, do versículo 17 ao 42. Os apóstolos enfrentam oposição. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmite ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruído, e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então, voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas, quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntaram o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E, mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados.
Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar: Jesus é o Cristo. Deuteronômio, capítulo 25. Quando duas pessoas brigarem e o caso chegarão ao tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará: é isto que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Se dois israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher. Não tenham pena dela. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Use também medidas completas e justas. Sim, use sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quem engana com peso e medidas desonestas é detestável ao Senhor, seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que ele lhes dá como herança, destrua os amalequitas e apaguem a memória deles debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Deuteronômio,
capítulo 26. Dízimos e ofertas das colheitas. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e a tiverem conquistado, e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado, Jacó, era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu essa terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os meus primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloque o cesto diante do Senhor, seu Deus, e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegre-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias. Lembre-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separe um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então, declarem na presença do Senhor, seu Deus: dediquei da minha casa a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem a toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor, meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu e abençoa teu povo, Israel, e a terra que jurastes a nossos antepassados, que nos daria uma terra que produz leite e mel com fartura. Chamado à obediência. Versículo 16. Hoje o Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam a todos estes decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararão que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão a seus decretos, mandamentos e estatutos, e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu. Deuteronômio, capítulo 27. O altar no Monte Ebal.
Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei. Quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construa ali um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem para oferecer holocaustos ao Senhor, seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor, seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos dessa lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio e ouça. Ó Israel, hoje você se tornou o povo do Senhor, seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Maldições pronunciadas no Monte Ebal. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesão, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com as esposas de seu pai, pois desonrou seu pai. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua sogra. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem matar o seu próximo em segredo. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos dessa lei. E todo o povo responderá: Amém. Jó, capítulo 16. O quinto discurso de Jó, resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente: já ouvi tudo isso antes. Que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação
os faz continuar falando? Eu poderei dizer as mesmas coisas se estiverem em meu lugar. Poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente. Eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar seu sofrimento. Em vez disso, sofro se me defendo. E sofro igualmente se me recuso a falar. Ó Deus, tu me esgotastes e destruíste toda a minha família. Reduziste-me a pele e osso, como para provar que pequei. Minha magreza depõe contra mim. Deus me odeia e, em sua ira, me despedaçou, range os dentes contra mim e me transpassa com seu olhar. As pessoas zombam e riem de mim, e com desprezo me dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Deus me entregou aos pecadores, atirou-me nas mãos dos perversos. Eu vivia tranquilo até que ele me despedaçou. Pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo, e agora seus arqueiros me cercam. Suas flechas me perfuram sem misericórdia, e meu sangue molha o chão. Repetidamente ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto o pano de saco. Meu orgulho se revolve no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras me circundam os olhos. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Ó terra, não esconda meu sangue, não permita que meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo, minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramam minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo, pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Amém? Obrigado por estar até este momento juntos. Obrigado pela sua persistência em estar lendo a palavra de Deus. Obrigado por você permitir que Deus haja na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe.